Fala, meu fora de série! Quem tá aqui é eu, Felipe Fole, sou Joe. Tamo junto, especialista em comunicação e oratória, apresentador com 13 anos de carreira, formado em propaganda e marketing, um pós em jornalismo pela Casper Libero, formado como ator, apresentador, MBA em branding para poder ajudar no posicionamento de vocês. Então aqui estou para poder trazer mais um conteúdo relevante e muito importante. Vamos falar hoje sobre as pausas da comunicação e o famoso vício de linguagem. Tipo assim, todo mundo faz isso. E acredite se quiser, uma mentorada minha esses dias me disse que ela achava que deixar pausa era falta de educação. Então ela ficava conectando as coisas. Hoje eu tô aqui pra... E isso daí, na verdade, é um baita de um ruído na comunicação, onde as pessoas ficam prestando mais nesse bode do que, de fato, no seu discurso. Então hoje eu vou trazer aqui um exemplo, que é do Barack Obama, pra gente assistir juntos, e a gente poder ir destrinchando os motivos da pausa. E a gente falar mais sobre a importância dessa pausa. Nesse momento, eu dei essa pausa, ela é totalmente estratégica. E veja só, parece idiota, mas ela traz um foco de atenção. Então, a gente vai estar aqui, eu vou mostrar os mecanismos. Essa aula é fundamental, isso daqui é conteúdo de graça para você, é ouro em pó, como se diz, de mão beijada, é conteúdo que eu entrego para os meus mentorados, para os meus alunos, nas minhas palestras, mas eu fiz questão de trazer por aqui porque você vai conseguir tirar esse vício de linguagem, essa muleta. Outro dia no meu Instagram te falaram, muleta, capacitismo. Fala, não é possível, o mundo tá errado. Muleta porque você se apoia em algo, né? Muleta se apoia para ir para outro lugar. E o vício de linguagem é um apoio. E aí você se apoia para ir para a próxima fase. Então, vício de linguagem ou as famosas muletas. Na comunicação, a pausa, ela vai trazer força na fala. Então até, eu sempre uso de exemplo o meu filho. Se eu saio, filho, tem que fazer tal coisa, falando, ele não me ouve. Mas se eu falar, Theo, vem cá. Vem cá. Ele já vem pensando, mano, ferrou. Ele vai me matar, vai me bater. Mas por quê? A voz tem uma pausa. Vem cá, vem aqui agora, tô falando com você, vem cá. Eu não fico, vem cá agora, eu tô falando com você. Vem cá que o pai vai brigar com você. Não. Filhão, vem aqui. E nota até a voz, a gente não fala... Filho, vem! Ei, filho, pra baixo, grave. Vem cá. Você não tá me ouvindo? Papai promete ir, cumpre. Então, presta atenção. Se você fizer isso de novo, eu vou te pegar. Se você fizer isso de novo, eu vou arrancar a tua orelha fora. Vocês vão falar, não, arranca a orelha fora, puxo mesmo. E é nóis. Aqui é desse pai raiz. Porque criança já viu, né? Se der boi, passa por cima da gente. Então, o meu timbre de voz comunica. E a minha pausa também comunica. E a gente tem mania de querer falar sem parar, principalmente por alguns pontos, que pode ser o seu. Insegurança. Você não se sente capaz, a autoestima é baixa, e aí você fica falando, faz com que não dê espaço para que a pessoa perceba a sua insegurança. Eu preciso confessar aqui, teve uma vez... Eu solteiro ainda, tô com a minha esposa há 10 anos, mas eu saí com uma garota e ela não parava de falar, velho. E olha que eu falo, hein? Mas ela não parava. Eu só faltava levantar a mão. Falou, tio, eu posso falar? E aí não rolou, cara. Não rolou nada. Eu falei, não, velho, que saco. E era uma insegurança muito evidente nela, que talvez ela nem saiba, mas ela não parava de falar. E eu olhei e falei, cara, não dá. Era monólogo, não era diálogo. E quando a gente não deixa o espaço, é para o outro realmente não entrar. Não entrar nas nossas emoções, na nossa vida, nos nossos defeitos, na nossa fragilidade, na nossa sensibilidade. E mais do que isso, quando a gente não deixa pausa, é para o outro não assumir o lugar de fala. E é por isso que você também tem falhado e pode ser um outro ponto. Quando você tá falando, se você dá a pausa, você tá no boteco, tá lá trocando ideia com os amigos. Na hora que você para, fala, bom, esse dia aconteceu um negócio? Aí o teu amigo vai falar, não, e comigo também. Não, é porque... Aí vira uma briga de quem fala mais. Não, a mensagem ela só tem que ser falada e entendida. A gente tem mania de achar que falar tá na forma. Como eu falo? Não, tem que falar, porque tem que falar bonito. O foco é na mensagem.
A mensagem tem que sair do teu coração, sacou? E é impressionante isso, porque eu falo, apresento, dou as mentorias, mas toda vez que eu vou falar dos meus filhos, eu travo. A emoção bate e me dá vontade de chorar. E se eu pensar agora, eu choro de novo. Entendeu? Então eu tenho que ter um equilíbrio, é a emoção chegando. Mas esses dias tive uma festinha dos meus filhos. Aí depois da retrospectiva, eu tive que parar para dar um discurso. E ali, para que eu não me emocionasse tanto como eu sei que a emoção vem, porque, pô, o amor da minha vida, os meus filhos, minha família, eu dei mais pausa. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E dentro de mim tá falando, respira. Senão você vai chorar. Oh, mas você chora? Choro. Me emociono. Ah, mas pode chorar? Pode chorar também, não é um problema. Mas eu tava tentando ali deixar o meu controle mais evidente pra mim. Essa conversa sou eu comigo mesmo. Então se eu fico falando, hoje é o dia, os meus filhos, e aí vai vir a emoção, então respiro. É igual você quando fica nervoso. Você quer sair falando sem parar? Fala, respira e fala a próxima coisa. Então foi o que eu fiz. Fala, família. Que bom ter vocês aqui, amigos. Todo mundo que tá aqui foi escolhido a dedo, pessoas que a gente ama para esse momento muito especial, aniversário dos nossos presentes de Deus. Respirei. Dentro de mim o coração pulsando. Falando, mano, e agora? O que você vai falar? Não vai chorar, hein, mano? Na frente de todo mundo, que a gente fica, né? A gente tem dessas. E a emoção, ela é linda quando ela é genuína. Mas a gente fica tentando controlar. Então, respirei. Bom, eu sei que tem aniversário, teve 2 festas, 2 bolos, sei que retrospectiva às vezes é um saco, mas a gente não pode deixar de falar desse grande dia. Eu jamais imaginei ser pai, e agora eu não consigo imaginar a minha vida antes deles, não consigo me lembrar sequer. Aí no meio desse discurso eu lembrei que eu não tava falando da minha esposa. Isso daqui eu tô falando de verdade, tá? O que aconteceu. Aí eu lembrei que eu não tava falando dela. Aí eu olhei pra ela e falei, isso daqui é o maior presente que a gente pode ter. Que você, Dayana, minha esposa, pôde me dar. A nossa família, o meu por quem. Então quando você pausa, você tem tempo de pensar. Fala, eu esqueci da minha esposa, velho. Ó, tô quase chorando. Ó o fulano ali me olhando e emocionado. E aí você olha a pessoa e troca com ela. A pausa, ela faz com que você se conecte. E a gente não dá pausa. Agora eu tô dando mais pausas provocativas e intencionais para ficar evidente. Mas no começo desse vídeo, volta lá, eu não dei pausa nenhuma também. Porque eu não queria perder a tua atenção. E aí, bem-vindo, você que não dá pausa, o vício de linguagem, sou eu que tô aqui, brinquei e tal, para tentar prender a sua atenção. E agora que, imagino eu, que eu já tenho a sua atenção, eu tô dando mais pausa. Tô me fazendo entender mais, porque eu quero ser mais professoral, sem ser chato. Então estou trazendo mais ênfase nisso. Outro dia, um outro mentorado, ele é herdeiro de uma empresa grande no interior de São Paulo. E ele entrou na mentoria, na verdade foi quase que express, ele queria muito subir no palco da convenção da empresa, onde estaria o tio e o pai, e ele queria falar bem. E quando ele entrou, ele falou que ele sempre se sentia mais seguro com a mão no bolso. Eu falei, tá, mas depois que você se sente seguro, você tira a mão no bolso? Ele falou, não, eu vou até o final com a mão no bolso. Eu falei, então, isso também é uma muleta, isso também é um vício de linguagem. Ou ela tá na fala e é, né, uma mão no bolso, é uma mexida que você dá também, ao invés de você estar se apoiando nas palavras e nas pausas, você fica nessa, mexe no cabelo, sabe, jogador de futebol? E, bom, o jogo mexe no óculos, tem gente que arruma toda hora o óculos, também é um... Na verdade, o vício de linguagem, a falta da pausa, é uma fuga. É um momento de você dar aquela escapada, deixa eu arrumar meu óculos aqui, porque ferrou. Ou só arruma o óculos, é um defeito. Mexer no cabelo é outro defeito. Então a gente tem que ir percebendo, você ir se percebendo aí, como que você tem falado. Vai dar o discurso, às vezes pra frente, para trás, ou igual a ele, com a mão no bolso. E aí, voltando nele, ele queria falar bem. E ele tava pensando muito na forma, no ensaio que a gente fez. Falei, imagina o microfone, fica de pé, fala. Ele foi falando. Falei, tá, mas isso tá muito frio. Fala com o coração. Falei, imagina o teu pai, velho. O teu tio te olhando ali. E na hora você falando, pô,
sabe, os fornecedores que te conheceram criança, vendo você naquele palco, não vai ser frio assim o seu discurso. Aí ele foi lá e falou, no ensaio que a gente fez, na mentoria, e ele se emocionou. E eu falei, é isso. Porque não tá na forma, tá na mensagem, no coração. É igual eu poderia ter me emocionado em família? Poderia. Mas eu me segurei porque no meu casamento foi um chororô desgraçado. Eu fazendo a declaração pra minha esposa e chorava, e voltava, e ria, voltava. Eu falei, não, vou me controlar. Com o meu casamento eu deixei ficar a flor da pele. Mas ali, pô, festinha de criança, eu falei, não, vou me controlar, é o mínimo, um comunicador? Mentor de oratória e comunicação, pô, eu vivo disso. Mas na verdade, se eu falasse com todo o meu coração ali, eu ia me emocionar, ia chorar, ia conectar. Talvez muito mais do que foi o meu discurso. Mas se a gente tá falando aqui em sermos profissionais de discurso, de oratória, que é o nosso caso, por isso você tá aqui, a gente tem que ter esse controle. Mas a gente não pode perder a emoção também, a mensagem. Então o que eu falei pra ele? Eu falei, olha, entre você ter controle do seu discurso, que ele tava querendo controlar tudo, e entre você ter emoção, eu prefiro a emoção. É igual eu na festa das crianças. Eu poderia levar pra emoção e chorar e coisa e tal, mas eu poderia ter controle e também ter o discurso e todo mundo continuar naquele clima. Foi o que eu optei. Mas eu poderia também ter falado com todo o meu coração ali, ter chorado e tá tudo bem. Teve uma hora que meu filho ganhou uma medalhinha, Cinderela, a gente contratou a personagem, entregou uma medalhinha pra ele, ele fez uma cara de feliz assim. Pô, eu chorei. Embargou, fiquei ali, não era minha hora de falar, mas eu me emocionei. A gente não pode deixar a emoção não vir. Entende? E por que eu tô falando isso? Na hora que ele foi pra convenção, na hora que ele foi falar no palco, e ele foi falar com o coração, pegou. Ele falou, Felipão, foi incrível, cara. Eu fui falar, olhei meu pai e meu tio olhando pra mim, chorei, me emocionei. Aí eu olhei os fornecedores, tudo olhando pra mim, aquela cara, chorei de novo e foi lindo, cara. Foi o melhor dia da minha vida. Tudo que eu me preparei foi pra aquele dia. Ó, ele é um dos grandes gênios que eu já conheci. Estudou, fez FGV, ficou entre sempre os melhores em todos os semestres da FGV, os 10 melhores da FGV. Imagina, durante 5 anos. Aí ele... Não o suficiente, ele foi fazer um mestrado e falou, não, vou pegar as mais difíceis do mundo, as faculdades. Aí ele passou em Paris e passou em Milão. Ele nem falava italiano, ele passou em Milão, ficou 1 ano estudando italiano, 1 ano, e aprendeu a falar italiano fluente para ir para Milão estudar. Aí ele se preparou tanto e faltava uma validação dele, ou seja, ele tinha um peso nas costas de falar no palco com o tio e com o pai, que são os grandes ídolos dele, e mesmo ele tendo toda essa formação, ele ainda se sentia com pouca confiança. E aí na hora que ele abriu a boca e sentiu de fato o coração dele, sem mão no bolso, sem vício de linguagem, falou a mensagem, que tenha saído um né, que tenha saído, mas quando ele falou com o coração, ele nem lembrou de vício de linguagem. Então, o nosso grande ponto aqui é focar na mensagem, focar também na nossa autoconfiança. Eu sou incrível, eu sou foda, eu vou lá, faço e aconteço, sem arrogância, mas é melhor a gente estar com esse copo aqui cheio, transbordando do que ele vazio, sem confiança, não tem comunicador, sem autoconfiança. É o que eu sempre falo para alunos e mentorados, primeiro a gente trabalha confiança e mentalidade para depois a gente falar de comunicação e oratória. E é o que eu tô falando aqui para você também. A gente começou falando de pausa, de vício de linguagem, de gesto, mas eu tô fortalecendo de novo que a sua confiança tem que estar forte, porque senão você tá ferrado. E com isso, dito tudo isso, a gente volta para o vício de linguagem. Eu quero que sempre que você for falar, você tenha um nível a mais de consciência. O que é ter nível de consciência? É perceber se você está falando ou não. Vocês nem sabem que tem. Então, qual o exercício que eu quero deixar aqui? Eu quero que você grave seus vídeos, quero que você grave os seus discursos e que depois você assista. Aí você vai prestar atenção no vício de linguagem. Eu quero que você assista no mínimo 5 vezes a ponto de te dar ódio. Falar, vai cagar. Vai tomar... Aquele lugar. Você vai falar, não, que merda. É isso. Você vai tirar do nível de inconsciência e vai trazer pro nível de consciência. Uma mentorada falava, enfim. A gente falou, não. E eu fiz esse trabalho. Não, vamos trabalhar, vamos assistir o vídeo. E tem outros trabalhos também, mas esse é um deles. Ela mandou, enfim, vou melhorar. Mandou escrito. Eu falei, não, mandou até escrito, velho. É muito... É uma palavra... E o enfim é um vídeo de linguagem bonito. Enfim. O Ronaldo Fenômeno, teve uma época que ele falava muito. É uma palavra sofisticada. Mas é também uma muleta, também um vício de linguagem. Então,
Assiste sempre que você gravar o seu discurso ou se grava para uma câmera, e aí você vai reparando. E aí, vai dando raiva, você vai assistir e fala, nossa, que merda. E aí a gente vai trazendo pro nível de consciência. Ou seja, a gente começa a ter mais consciência na fala. Um gerente da Petrobras, também mentorado, a gente treinou, ele fez 15 minutos de apresentação lá na Petrobras e ele falou, Felipe, foi a primeira vez na minha vida que eu tive consciência do que eu estava falando. Porque a gente treinou com a roupa que ele ia falar, a distância do microfone, o vício de linguagem. Ele falou, eu sabia cada coisa que eu estava falando. Foi a primeira vez na minha vida que eu estava consciente. Porque o nervosismo, ele vem tão à flor da pele com a gente que a gente não sabe nem o que está falando. E tá, nossa, o que eu falei? Eu nem sei o que eu falei. Não, você tem que saber. Aqui, eu sei cada ponto que eu tô falando. E ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Já passou na minha cabeça várias vezes, mostra o vídeo. Aí eu falo, não, beleza, já mostra o vídeo. Deixa eu conectar as coisas, já vou mostrar. Então, enquanto eu estou falando, eu tô pensando. Eu tô com um nível de consciência, não pode ser inconsciente. Sabe quando você toma vodka? Tomar vodka era sempre assim. Eu agora nem bebo mais, mas eu saía e não lembrava o que tinha acontecido. Não lembrava. No outro dia só via lá, o vodka é terrível, né? Dá amnésia. Eu nem lembrava. Não, você não pode ter nível de inconsciência, pelo amor de Deus, é igual bebida. Não pode. Eu nem, igual eu falei, nem bebo mais, graças a Deus, velho. Não porque eu era alcoólatra, porque eu tomei essa decisão. E você tem que tomar a decisão de ter nível de consciência da tua fala, velho. Enquanto você tá falando, você está pensando o que você tá falando e na próxima coisa que você vai falar. Felipe, não é fácil. Não é, por isso estou mandando você gravar. E eu vou te pedir outra coisa. Isso daqui, gente, isso daqui é ouro, tá? A diferença da mentoria é que eu pego na tua mão, eu vou ver o teu defeito e eu vou apontar junto com o meu time, fonoaudióloga, psicólogo, social media, comunicação assertiva, eu te entrevisto no final. Aliás, se você quiser fazer parte da mentoria, quiser que eu pegue na sua mão, link na descrição, tá por aqui. QR Code, talvez a gente ponha na tela. Felipe, e o teu curso? Eu vou tirar esse conteúdo, só que o conteúdo do curso é isso que eu estou te passando, mais outros atributos de maneira organizada. Mas a real, se você estiver vendo esse vídeo e tiver com problema de vício de linguagem, de comunicação e oratória, esse vídeo, se você aplicar, ele já vai te ajudar. E aqui está a minha contribuição para o mundo. Felipe, mas pô, vai deixar de vender curso? Não é possível. Vai deixar de vender mentoria? Caguei. Existe um propósito. Isso daqui é importante. Quando eu trabalho há 13 anos na TV, e quando eu comecei nessa parada, eu achava que era para alegrar as pessoas. Eu ainda faço isso, trabalho na TV, tenho meu podcast, Pode Tudo e mais um pouco. Mas quando eu entendi que eu tinha um propósito, a parábola dos talentos que Deus dá, Ele me deu o talento de me comunicar bem. Eu entendi que eu precisava libertar cada um de vocês, você que está me vendo, para que você ajude mais pessoas através do seu conhecimento. Tem um monte de gente falando merda na internet, falando de sei lá, religião, de time de futebol, de política, falando coisas que nem sabe. E você que tem conhecimento, não fala. Então eu te liberto para você libertar mais pessoas. Então, do fundo do meu coração, eu não estou nem trazendo, evangelizando, querendo trazer Deus para apelar. Não, não, não. Essa é a realidade, velho. Quanto mais pessoas eu destravo, mais prosperidade eu tenho, velho. Então eu quero te ajudar de coração. Mais palestras chegam para mim, mais mentorias, mais cursos, mais podcasts, mais palco. Esse é o meu propósito, velho. E toda vez que eu tenho esse propósito, eu transbordo. E eu tive várias dúvidas. Eu falei outro dia no podcast, eu era agnóstico, tinha dúvidas da existência de Deus, e no dia que eu falei para ele, tive uma dúvida clara. Eu falei para ele, cara, se você me provar que você existe, eu sempre vou falar de você. E por isso que eu tô falando agora. Porque eu tive uma dúvida. Fui no zoológico de São Paulo, falei, eu tinha várias, né? Mas eu falei, existiram os dinossauros, velho. Será que a gente não é um mero acaso? Existiu o dinossauro, aí veio um cometa, explodiu tudo daqui, né? E acabou. Será que a gente não é um mero acaso? Eu tava lendo um livro, Uma Vida com Propósito. Cada capítulo que você lê é um ensinamento para você refletir. No dia que eu cheguei em casa, fui ler o capítulo do dia, tava lá, você não está aqui por acaso. Eu já sabia da tua vinda antes de você vir. Mano, era a resposta, velho. Antes de chegar em casa tinha um lambi-lambi, eu moro em Santos, tem os lambi-lambi ainda. Jesus Cristo, assim, a foto dele, uma mensagem. Falei, nossa, velho, tá aí. E desde então, desde que eu me conectei com o meu propósito de ajudar pessoas, de entender que o meu talento era para isso, a minha vida tem prosperado. Então eu quero prosperar na sua. E eu tô falando de Deus porque foi a minha promessa para ele, beleza?
Ah, mas lá vem ele aqui, dane-se, sai fora. Não tem problema. Esses são os meus valores, eu não abro mão. Se você for ver o Felipe pessoalmente no meu Instagram, com a minha família, os meus valores, honrando a minha esposa, né, cara, honrando aqui Deus e tudo que ele tem feito na minha vida e a comunicação, cara, é o mesmo Felipe. Eu não vou te frustrar nunca, porque esse cara aqui que tá na tua frente é o mesmo cara que vai te dar aula no curso, é o mesmo cara que vai te dar aula na mentoria, é o mesmo cara que vai estar na palestra no palco, é o mesmo cara que vai te encontrar na rua se você não quiser comprar nada dos meus produtos. A mesma pessoa, velho. Beleza? Então, dito isso, outra coisa. Sempre que você for gravar o vídeo e reparar os seus vícios de linguagem, beleza, perfeito. Mas você também tem outra ferramenta, trazer um cúmplice ou uma cúmplice. Sempre que você for falar, pede para alguém que está perto de você perceber e te dar um cutucão. Então, toda vez que você falar, e hoje eu tô aqui, essa pessoa te dá um tapa. Fala, mas o que aconteceu? E hoje, dá outro tapa, ou derruba uma caneta, derruba um objeto. A ideia é que você tome um cutuco cada vício que você fala, cada palavra errada que você colocou ali, a pausa não dada, para que você comece a perceber. Saiu do nível de inconsciência, a gente sobe para o nível de consciência. Combinado? Vamos mostrar o vídeo agora? Pode ser, Joãozinho? Temos o vídeo aqui. Barack Obama da Silva, né? Porque ele é brasileiro, com certeza. Esse é um discurso que ele fez, na época, acho que ele ainda estava como senador, para entrar na presidência. E eu quero que você note, já tá na geral? Já tá? Eu quero que você note as pausas que ele dá. E eu vou pontuando por aqui. Pode soltar, Joãozinho, vamos lá. Tem áudio aí? Boa. O áudio vai captar também no YouTube, será? Ah, boa. E pode deixar isso, tá? Vamos lá. Tá. Curtindo o momento, a galera aplaudindo. Obama! É nóis, é nóis. Olha lá. Thank you. Inspirou. Thank you. Inspirou. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pausa aí, rapidinho. Por que ele falou vários? Muito obrigado, mas o pessoal não parava de aplaudir. E se ele ficar só parado ali, iam bater mais palmas. Tem uma série na Netflix, aliás, recomendo, Hitler, Uma Carreira. Um crápula. Mas quando ele subia no palco, aplaudiam ele por 5 minutos. Porque ele era o ídolo na época, ele subia, ficava igual o Obama. Só que ele não falava, thank you so much, thank you, não ficava muito obrigado, pra acabar. Ele ficava parado, era proposital, ele ficava parado assim. E todo mundo... Era proposital, era uma estratégia de comunicação que ele tinha, porque quando ele abrisse a boca, 5 minutos depois de um monte de palma, e ele calado, igual um poste com a mão no meio do corpo, iam dar ainda mais importância para a fala dele. Então, quando ele abria a boca, a expectativa era tão alta que ele falou... E o pessoal... ele falou. Nossa, achei que ele não ia nem falar. Então, ele gerava um silêncio intencional para ter ainda mais atenção. Aqui o Obama tem que dar o discurso dele e fala, muito obrigado, gente, valeu. Já entendi, muito obrigado, eu sei que vocês querem me ouvir. Aí ele segue, então ele que vai conduzindo um alinhamento de expectativa. Obrigado, encerra aqui, agora posso falar? Então ele tá tentando fazer isso, tentando domar ali a multidão, pode ir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dick Durbin. You make us all proud. Pausa. Thank you, Dick Durbin. Olha a pausa que You ele make deu. us all proud. Obrigado, Dick Durbin. Babá, o que ele fala? Ele já virou pro outro lado. E eu aposto que dentro da cabeça dele ele tá pensando, o que você vai falar agora, mano? Não tem problema. Ele, obrigado, fulano. Obrigado por isso. E a cabeça dele pensando, vai falar o quê? Só que lembra, ele tem nível de consciência. Ele pausou, respirou, olhou pro outro lado e pode soltar. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical Olha o tamanho das pausas que ele dá. America. Isso é estratégia de comunicação. Os grandes oradores, os grandes políticos têm pausa. Por quê?
Lembra no boteco? A gente tá no boteco, é uma competição. Quem fala mais, e se eu der uma pausa, o outro, não, você demora pra caramba pra falar, não tem paciência. Aqui, o foco tá todo nele, ou seja, a mensagem dele é muito importante, tá todo mundo querendo ouvir e ele não pode errar. Ele é figura pública. Se ele sair falando igual um louco, ele provavelmente vai dar uma deslizada, vai falar uma besteira. Nessa época nem tinha, ele poderia ser cancelado, né? Hoje. Então ele pensa muito antes de abrir a boca. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. Pausou e aqui ele trouxe outra ferramenta que eu posso gravar outro vídeo sobre isso. A história, o storytelling. Veja só, ele começou o discurso já falando que o pai trabalhava de tal coisa no Quênia. O que isso traz? Nós, enquanto seres humanos, adoramos histórias. Os deuses que a gente criou, a roda em volta da fogueira, contando história e todo mundo ouvindo. A gente gosta de novela, a gente gosta de fofoca, pô. Ele já começa contando a história dele de um jeito diferente, do Quênia. O avô era tal coisa. Tá mostrando a origem dele. Porque às vezes a pessoa... Às vezes não. As pessoas não se lembram do que a gente fala. Mas elas se lembram de como nós as fizemos se sentir. Como você fez aquela pessoa se sentir com a tua história? Você fala e a pessoa se emociona. Nossa, essa me pegou. Na minha palestra eu tenho um monte de história de fracasso. Por quê? No final, às vezes a pessoa não lembra de nada da minha palestra. Mas fala, puta, eu lembro da história daquele cara lá. Talvez você esteja me vendo agora. Puta, eu vi a palestra dele, eu sei do que ele tá falando. Realmente marcou. Por que que ali eu contei história de mentorado? O mentorado que era herdeiro. Uma outra mentorada, CEO de empresa. Eu tava na festa dos meus filhos esses dias e eu comecei a trazer exemplos. Histórias conectam. Histórias trazem exemplos. Histórias trazem a pessoa pro discurso também. Então aqui ele usou outra ferramenta. A história, storytelling, além da pausa. Vamos soltar mais um pouquinho e a gente já encerra aqui. Day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty. Joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill. Bought a house through FH. Beleza, temos. Tá bom? Temos. É só para mostrar como ele pausa. E olha só como a narrativa, ele não contou só a história dos pais porque ele quis, ele contou que o pai teve um sonho de vir para a América, como tantos outros, ou seja, ele já trouxe de novo pro público. Porque ninguém, a real, ninguém quer saber de você. E Felipe, o filho dele, ele falou, e o Obama, o paizinho dele, o vozinho dele. Não, as pessoas querem saber o que tem a ver com ela, ser humano é egoísta. Então ele trouxe pro público, meu pai, sei lá o quê. Só que ele tinha um sonho, vir para a América, como tantos outros, ou seja, já bateu ali no imigrante, já bateu em qualquer pessoa que tem o sonho americano, o tal do sonho americano. Então, ele conectou a história dele. Ele trouxe a história dele para conectar, a pessoa fala, que legal e tal, mas trouxe para a plateia. Isso também é uma ferramenta, mas sempre com muitas pausas. Falando e pensando. Até na hora da história aqui, como ele já estava bem treinado, teve menos pausas, mas a abertura dele fica muito evidente que ele estava ali, o que eu faço? Como é que eu lido com essa multidão? Obrigado. Que bom estar aqui. É isso. Beleza? Boa. Então, dito isso, espero que você agora aprenda a importância da pausa. Se um grande orador como Barack Obama da Silva, né? É nóis. Ele consegue trazer muitas pausas e chegou onde chegou, assim como tantas outras pessoas que eu acabei não trazendo aqui, você também consegue. É treinável. É treinável. A gente tem que ter nível de consciência enquanto está falando. Aqui, cada palavra que está saindo da minha boca tem nível de consciência. Até um palavrão que eu falei, até uma besteira que eu falei, eu sabia. Eu pensei antes, falei, não, posso falar. Posso falar. Até agora, eu estava naquela câmera e falei, as pessoas não se lembram da sua história, vão se lembrar como você as fez se sentir. Eu demorei, talvez até errado ali a concordância, a língua portuguesa, mas eu pensei ali, viu? Falei, nossa, esse plural vai ficar difícil de encaixar agora. Sacou? Mas com nível de consciência. Tem que ter. E para você melhorar esse vício de linguagem, essa muleta ou esse movimento que você está fazendo excessivo e tal, você tem que se observar. Peça um cúmplice para que te ajude, ok?
ou grave os seus vídeos, assista e reassista até te dar um ódio e você falar, agora eu não falo mais, porque vai estar no nível de consciência. E aí, toda vez que você for falar, bem, vai ter uma sirene dentro da tua cabeça e você vai perceber e não vai falar. Oratória é consciência. Oratória é falar e perceber o que você está falando e com a mensagem clara. Beleza? Esse vídeo eu não fiz pra mim. Eu não sei se eu tô bonito, se eu tô feio, se eu tô legalzinho. Eu fiz o vídeo com uma mensagem clara. Ajudar a sua comunicação e a sua oratória, tá bem? Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou muito, compartilha com alguém, porque esse conteúdo é valioso demais e pode ajudar você e outras pessoas. Se você quer ainda mais ferramentas, link aqui na descrição. Oratória Fora de Série, meu treinamento 100% online para você fazer sozinho ou a minha mentoria individual. Vou pegar na tua mão. Meu WhatsApp, vai falar comigo, a minha equipe. Você vai ter ali eu, psicólogo, fonoaudióloga, vai ter social media, vai ter a secretária que faz o agendamento e eu falo sempre do jurídico, o contrato, advogado, porque tem nota, tem tudo certinho. Então são 6 pessoas só para cuidar de você e no final te entrevisto aqui, nesse mesmo estúdio em São Paulo. Então é a sua chance de ter alguém te pegando pela mão e te mostrando o caminho. Você pode ir a pé ou você pode ir de carro. Eu sou o carro, estou aqui para te ajudar. Prazer, Felipe Fole, especialista em comunicação oratória, 13 anos vivendo da comunicação, vivendo o que eu ensino. Então se tiver alguma dúvida, vai também para o meu Instagram, @FelipeFole, que tem conteúdo sempre por lá. Tamo junto, até o próximo. Deixa o like, hein? E se inscreve no canal. Fui, tchau.